Bom dia, meus amados, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida neste dia também. Como vocês estão? Eu estou bastante animado, feliz com os projetos de Deus, com o propósito de Deus para as nossas vidas. E você, como está? Né? Essa pergunta cabe bem quando você para refletir nessa jornada de Deus nas nossas vidas. A vida cristã é uma jornada e a gente precisa fazer como o sábio. O sábio, ele reflete sobre o seu caminho, né? E nós temos que buscar essa sabedoria de Deus e aproveitar cada oportunidade. Agora, por exemplo, nós estamos aí nesse lockdown, nessa situação aí para tentar frear a transmissão desse vírus. E como nós vamos reagir? Temos a notícia de pessoas que, por estarem muito em casa, estão tendo dificuldade nos seus relacionamentos conjugais, estão tendo dificuldade na sua própria alma, alguns entrando em depressão, né? E isso é bem complicado. Mas nós temos que aprender a lidar com isso. Eu não sei qual é a sua situação, como filho de Deus, eu espero que você esteja bem, mas se não, vamos refletir na palavra do Senhor nesta manhã, aquilo que Ele tem para nós. Salmo 139, versos 13 e 16, diz o seguinte, eu vou ler para você. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Chama a tua atenção para esse trecho que fala: todos os meus dias foram determinados para mim e foram escritos no teu livro antes deles existirem, ou antes de eu existir. Ou seja, Deus, na sua pré-existência e na sua eternidade, já sabe como seria o seu início, o seu meio e o seu fim. Ele já sabe quais são as possibilidades das nossas escolhas e as nossas escolhas. E Ele sonhou algo, Ele tem um projeto para mim e para você, Ele tem um destino para mim e para você. Um outro texto que eu quero ler é Efésios 2:10, que fala assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Veja só, boas obras que Deus preparou de antemão para mim e para você, para que nós a praticássemos. Então, esse é mais um texto, né? Eu peguei do Velho Testamento, do Novo Testamento, que se completam, se confirmam, para mostrar para você que Deus sonhou um sonho, Ele tem boas obras para mim e para você. Você já descobriu quais são? Você já está executando elas? A jornada da vida cristã, ou a jornada nossa nessa terra, entre outras coisas, serve para isso, para você se aproximar de Deus, descobrir o que Ele tem para você fazer e trabalhar para cumprir essa boa obra, para a honra e glória dEle. Mas há muita recompensa nisso. Esses dois textos que eu falei para você não são a base da nossa reflexão nesta manhã, mas eles fazem o início, dão o início da jornada. O nosso texto base está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, do versos 24 a 27, e eu vou lê-lo para você agora, 1 Coríntios, capítulo 9, versos 24 a 27. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corra como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, meus amados, nós fomos aceitos e amados em Deus, em Cristo, para cumprirmos essa jornada, onde Ele implantou em nós sonhos,
dons, talentos. Ele nos deu um mandato, que é essa combinação de visão, missão, valores, propósito, destino. Nós não estamos na Terra por acaso. Há um para quê da parte de Deus, há um plano desse projetista maravilhoso que atinge a nossa vida e atinge a igreja coletivamente, porque fazemos parte do corpo de Cristo. Como que é essa jornada? Segundo esse texto, ela é comparada com uma corrida. Uma corrida, a vida é uma corrida. E ter consciência disso é muito importante. Saber que a porta e a estrada são estreitas também é muito importante. Existem muitos desafios, obstáculos que nos darão tenacidade, resiliência e têmpera. Nosso caráter nesse processo será purificado e as dificuldades, os empecilhos serão removidos. Por isso é importante nós sermos intencionais em sermos fiéis, disponíveis e ensináveis, porque é importante correr para vencer. E para vencer, isso está nos falando sobre dedicação. Vamos nos dedicar a essa corrida que o Senhor nos propôs. Um segundo aspecto é o treinamento. O treinamento é intencional e rigoroso. Todos os dias estamos sendo treinados nas situações da vida e o Espírito Santo está conduzindo isso através de pessoas, do Espírito Santo. Nesse processo de treinamento, as disciplinas espirituais são essenciais. A oração, a intercessão, a intimidade com Deus, a batalha espiritual, o jejum, a leitura e a meditação diária da palavra, a adoração e o serviço, onde nós vamos, através deles, discernir a vontade de Deus, compreender o seu querer para a nossa vida. Precisamos, neste treinamento, aprender a ouvir e obedecer, aprender a testemunhar e compartilhar o Evangelho, aprender a se responsabilizar pela minha mudança, aprender a nos responsabilizarmos por outros, reconhecer e usar os dons e talentos que o Senhor nos deu, as capacitações, e render-se continuamente ao Senhor, continuamente a Cristo e a sua vontade. Aprender a se reproduzir, né? Quando você vai atingindo a maturidade, você já está se reproduzindo. Aprender a se comportar como um cidadão do reino dos céus. Lembra? Paulo fala em Efésios que nós somos colocados, assentados nos lugares celestiais. Existe um lugar que Deus nos fez assentar e nós já estamos lá. Agora, pela fé, espiritualmente falando, mas temos que aprender a nos comportar, ter uma conduta compatível com essa posição que Ele nos colocou e para ali também usufruirmos das ferramentas que estão à nossa disposição, porque Ele nos deu tudo o que precisamos para a vida e a piedade. Pois bem, a disciplina no treinamento é severa. Para ganhar não é qualquer coisa, é a coroa que durará para sempre, a coroa da vida. E o alvo nessa corrida? Então nós temos corrida, treinamento e o alvo. O alvo eu devo levar muito a sério. Que existe um alvo, que eu estou numa corrida, que é um treinamento. Eu devo levar muito a sério para não ser desqualificado, como Paulo fala nesse texto. O alvo me ajuda a focar e não me distrair. Há um alvo geral, meu alvo é Cristo. Ser encontrado em comunhão com Ele, para ser semelhante a Ele cada vez mais e mais, a Ele em tudo, atingir a estatura do varão perfeito ao longo da nossa caminhada. E vários outros alvos específicos que a palavra nos fala. Reconciliar os homens com Deus, ir e fazer discípulos batizando e ensinando, cumprir o destino pessoal e o coletivo, né? Estar atento à visão, missão, valores da igreja local em que o Senhor nos plantou, onde nós temos que criar raízes, crescer e nos reproduzir. Agora, a parte boa é a recompensa. É a jornada, sim, mas é a recompensa também. Nós trabalhamos por uma recompensa. Não é errado você pensar que nós servimos a um Deus que recompensa, porque Ele fala a respeito disso ao longo da sua palavra. Ah, recompensa. Se você andar assim, eu farei isso na sua vida. Se você me obedecer, eu agirei assim. Lembram? A obediência é o caminho da bênção. Pois bem, que prêmios nós vemos aqui? Primeiro, salvação das circunstâncias da vida, salvação geracional das maldições, porque Deus visita a maldade dos
paz, nos filhos até a terceira e quarta geração, mas abençoa até a milésima geração daqueles que o amam, daqueles que o obedecem. Salvação emocional, psicológica, familiar, financeira, relacional. Que maravilha! São muitas áreas que nós precisamos dessa ação maravilhosa de Deus. Posição de embaixador, ele nos coloca na posição de embaixadores de Cristo. E na sequência, ele nos chama para sermos reis e sacerdotes. Em alguns casos, até para você exercer um sacerdócio real. Aleluia! Ele nos promete uma coroa eterna, incorruptível, que significa autoridade, governo, recursos e prosperidade. Ele nos promete tudo o que precisamos para a vida no dia a dia e para a piedade, que é a vida religiosa, a vida na comunhão com Ele, os recursos que precisamos para fazer o que Ele nos chamou. O outro prêmio, viver com Ele para sempre. Puxa, só esse bastaria. Mas como estamos juntos de Deus, nós somos supridos de tudo que precisamos. Isso que muita gente não entende. Estar perto de Deus é ser suprido. E ficarmos semelhantes a Ele, porque Ele quer transformar a nossa natureza. E à medida que nós caminhamos, Ele transforma a nossa natureza. Por isso, meus amados, nós precisamos passar voluntariamente pelos treinamentos que Deus nos oferece, que a igreja oferece, para sermos capacitados em tornarmos esses discípulos que cumprem o destino e o mandato, ficando cada vez mais semelhante a Ele. A jornada, estamos numa jornada, estamos juntos, graças a Deus, e juntos vamos alcançar o nosso alvo principal, que é Cristo. Deus te abençoe e não se esqueça, estamos numa corrida. Existe um treinamento, há um alvo para focarmos e há um prêmio, há recompensas. Que Deus te abençoe nesse dia, te encha de vigor, de alegria. Estamos caminhando para o nosso alvo, em nome de Jesus Cristo. Amém.